E a eleição do Donald Trump já começa causando um reboliço. Agora ele pode causar uma briga entre amigos de longa data. Pois é, o Donald Trump pode causar uma confusão entre o Lula e o Maduro. Será que isso vai acontecer? Nós vamos explicar isso aqui tudo para vocês nesse editorial, entre outras pautas também. Então não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e bora para a matéria. Eu sempre gosto de começar trazendo para vocês conteúdo que vocês colocam aqui. Tá? E eu trouxe aqui um conteúdo do Jaime que eu achei muito interessante. Antes de colocar o conteúdo do Jaime, eu só vou falar para você, olha só, mudou a regra do livro agora. Eu vou colocar aqui disponível para você o livro O Segredo Milionário dos Leilões. Meu amigo, eu aprendi tanta coisa com essa questão de leilão que você não tem noção de como isso é bom e lucrativo. Conseguir imóveis, leilão extrajudicial dá resultado demais. Eu deixei aqui para download, para você fazer o download do livro. Todos os livros que eu lançar para você serão o mesmo sistema. Você vai pagar de acordo com o que você acha justo. Mas, meu amigo, dá para lucrar milhões. A Cássia, que é a parceira que trabalha comigo nessa questão de leilão, cara, são, sabe, assim, negociações absurdas que ela consegue. E tudo isso tá nesse livro aí para que você entenda como funciona. Então você vai fazer o download, vai fazer o mesmo sistema, vai pagar via Pix e eu tenho certeza que você vai gostar de entender um pouquinho mais do mercado de leilões, tá bom? Vem comigo, vamos começar, pessoal. É o seguinte, o Jaime Alves colocou o seguinte comentário: creio que o Donald Trump poderá, sim, tentar algo contra o Alexandre de Moraes. Entretanto, o Alexandre de Moraes é turrão e detém um poder político e jurídico com todos os órgãos aparelhados. Para ele, como turrão que é, poderá aguentar durante 4 anos, já que Donald Trump ficará apenas 4 anos e Alexandre de Moraes tem permanência indefinida, até a sua aposentadoria. Creio que, de muito pouco, adiantará os atos do Donald Trump. Faz sentido, bastante sentido. A grande questão é que existe a soberania nacional. Então, tem gente aí, eu vejo até alguns canais do YouTube, ô Jaime, que falam: o Donald Trump vai entrar aqui e vai pegar o Lula, vai entrar aqui e pegar o Alexandre de Moraes. Isso não existe, né? Cada país tem sua soberania, o Trump não pode fazer isso nem com o Lula, nem com o Moraes e nem com o Maduro, tá? Por causa da sua soberania. Mas poderão acontecer pressões internacionais e essas pressões internacionais refletem em pressão aos ministros do Supremo e ao próprio Lula. Por exemplo, se houver uma sanção por causa de ações contra o X, por exemplo, se fosse a época do governo Trump, eu acho que seria diferente. Tá? Teria pressão internacional, tendo pressão internacional, o Congresso pressiona o STF e aí dá uma equilibrada. O problema é que com Biden no poder, né, não tinha nem o que fazer, tá certo? Mas vamos lá, olha só, a matéria que eu trago para vocês agora é exatamente sobre isso. Trump quer pressionar Maduro com o apoio de Lula. Quer fazer intriga, né? Vamos falar a verdade, né? A partir de 20 de janeiro de 2025, uma segunda-feira, dia em que o governo de Donald Trump assumirá novamente o comando da Casa Branca, a área de política externa já tem uma missão muito bem definida: pressionar a Venezuela. Ora, a Venezuela já falou que assumia o Trump, que queria um bom acordo com o Trump. O Trump falou: não, acabar com o papo com a Venezuela logo de cara. Membros do Partido Republicano receberam instruções de dar atenção total ao regime de Nicolás Maduro. Por trás da energia a ser dispensada está um objetivo muito claro: reunir forças da América Latina para desestruturar o sistema vigente. O Donald Trump ele vai fazer pressões. E essas pressões, tanto em relação à Venezuela, tanto em relação ao próprio Irã, tanto em relação a grupos de terror que são contra Israel, serão feitas pressões, e essas pressões têm um fim muito bem definido de que é mostrar de que lado o Lula está. Ora, vamos separar aqui quem está com os grupos autoritários e quem está com os grupos democráticos. Então, o Lula, se ele se posiciona do lado da Venezuela, ele vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Se ele se posiciona do lado dos Estados Unidos, ele vai sofrer sanções, ou melhor, retaliações
do governo Nicolás Maduro, né? E aí, qual que é melhor para ele? Para nós, brasileiros, com toda certeza, se afastar do Maduro de uma vez por todas. Mas para eles, né? Essa turma da left aí, essa turma esquerdista, vocês já viram como é que eles pensam, né? Vamos lá, pessoal. Crítica ao Lira. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele escreveu o seguinte, né, fazendo uma crítica ao Lira. Lira segura todas as propostas para apurar irregularidades no poder público durante o governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não deu andamento a nenhuma das 97 propostas de fiscalização e controle apresentadas por deputados desde 2023, ou seja, durante o governo Lula. Esse instrumento legislativo visa apurar irregularidades no âmbito da administração pública e só pode tramitar na Comissão de Fiscalização e Controle da Casa com o carimbo do presidente da Câmara. Então, o que é a denúncia que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança aqui ele faz? Olha, é papel constitucional, ou seja, a Constituição manda o Legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados, fiscalizar o Executivo, ou seja, o Lula. Então, uma fiscalização do Legislativo vem em relação do Executivo vem em relação ao Legislativo. Ou seja, o Lira que tem que colocar a fiscalização. O Congresso Nacional ele é dividido em várias comissões e cada comissão tem sua função. A comissão que fiscaliza o governo Lula é a Comissão de Fiscalização Financeira, né? Da qual o Luiz Felipe de Orleans e Bragança faz parte. Só que já são 97 pedidos de fiscalização e nenhuma o Lira assinou. Ou seja, uma conivência assim, sem tamanho, não sem razão. O pessoal fica bravo com isso. E um exemplo do tipo de fiscalização que tem que ser feita, tanto pela Controladoria Geral da União, tanto pelo Tribunal de Contas da União, tudo isso, só para vocês entenderem. A Controladoria Geral da União, ela serve para fiscalizar tudo que é feito, não só do ponto de vista econômico, né, que envolve recursos. É o Tribunal de Contas da União envolve tudo que é feito pelo Lula, que envolve isso aqui, ó, recursos, é o Tribunal de Contas. Já a fiscalização do Congresso, ela é ampla, é uma fiscalização política. Está vendo se o Lula está cumprindo seus mandatos, são eles que fiscalizam as pedaladas fiscais, os crimes de responsabilidade, é o Lira que coloca tudo isso para andar. Caso aqui do Randolfo Rodrigues, a Controladoria Geral da União apontou irregularidades em emendas de Randolph a ONGs, né? Essas boas ONGs, né? Essas ONGs, totalizando quase nada, ainda bem que é pouco dinheiro, 13 milhões. O irônico, tá? 13 milhões é grana demais, tô parecendo até o Barroso, que falou que 170 bilhões dá para passar um final de semana bom, né? A Controladoria Geral da União identificou irregularidades em 6 dos 10 repasses de emendas PIX analisados, envolvendo um total de cerca de 13 milhões. O relatório preliminar divulgado pelo jornal Estado de São Paulo revelou que, entre eles, os parlamentares envolvidos nas indicações está o senador Randolfo Rodrigues, que é do PT, líder do governo. De acordo com a Controladoria Geral da União, as irregularidades foram constatadas em ofícios e despachos administrativos, nos quais os próprios parlamentares indicam as ONGs beneficiadas. A análise focou em 20 organizações, das quais 10 receberam emendas PIX. Entre os repasses questionados, destacam-se valores de 550 mil e 300 mil alocados por Randolfo Rodrigues ao governo do Amapá. Os recursos foram destinados à ONG Inorte, responsável pela organização de eventos como a celebração dos 79 anos do Oiapoque e da festa de São Tiago. Cara, isso é um disparate com o dinheiro público. Mesmo que fosse lícito, é imoral. Quer dizer, pode ser lícito, eu não estou falando que não é, mas é imoral. Dinheiro, por exemplo, nós estamos falando aqui de 550 mil e 300 mil para fazer festa. ONG que faz festa. Cara, esse negócio que inventaram das ONGs é para explorar o brasileiro como se não houvesse amanhã. Cara, sinceramente, como é bom um país que não é corrupto, viu? Aqui no Uruguai eu tô vendo a diferença, como é diferente. Quando eu falo sobre o Brasil aqui no Uruguai, é chocante. Eu tô no Palácio Salvo, aqui é um cartão postal do Uruguai. E, cara, é impressionante. Ontem, aqui da janela do meu quarto, dá pra ver os jovens andando na rua, se reunindo até 2, 3 horas da manhã. Tá todo mundo passando na rua, tranquilo, sossegado.
a polícia passando, não tem medo. É muito diferente. É muito diferente. Então, quando a gente vê o dinheiro público indo para o ralo desse jeito, a gente sabe que quem sofre é a população. Vamos lá, matéria de conexão política, pessoal. Assim como no primeiro mandato, Trump deve indicar quase 300 juízes conservadores. Oi, inveja, hein? Oi, inveja que o brasileiro está nessa hora. Tenho certeza disso. Uma nova fase de nomeações de magistrados conservadores está prestes a ocorrer nos Estados Unidos. A vitória do republicano Donald Trump, que entrará na Casa Branca em 2025 a 2029, abre caminho para que ele continue sua estratégia de nomear juízes alinhados com sua visão para as cortes federais. Durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Trump nomeou 274 juízes para o sistema judiciário americano, incluindo 3 para a Suprema Corte, a instância máxima do país. Com essas indicações, conseguiu estabelecer uma sólida maioria conservadora na corte. Agora, com o Partido Republicano controlando o Senado, o presidente reeleito terá a chance de preencher novas vagas que devem surgir nos próximos anos. Vamos deixar bem claro que é diferente, tá? Aqui, você, presidente, nomeia pessoas da Suprema Corte contando com favores deles. Lá nos Estados Unidos não é a mesma coisa, não. Esses favores não são aqui como no Brasil, não. A diferença é que lá você vai pela ideologia. Não, eu vou colocar estes juízes porque eu sei que se partirem contra a liberdade de expressão, se partirem para prender pessoas por questões políticas, ele não vai aceitar. Ele é um juiz de princípios, ele é um juiz de moral. Os princípios e os morais e os valores dele são valores republicanos e não valores democratas, né? Então, mais uma aí, né? E aí, a gente cita aqui uma matéria, coincidentemente, né? Ou não, foi premeditadamente mesmo que eu separei, mostra a diferença aqui para vocês. Matéria da Veja, né? Flávio Dino mostra que vestiu a toga da Suprema Corte, mas não perdeu a alma de político. O ativismo judicial aqui no Brasil é escancarado. O caso das emendas parlamentares não é a única incursão política do ministro Flávio Dino no seu primeiro ano de toga. Na semana passada, ele participou como representante do Supremo Tribunal Federal de uma reunião no Palácio do Planalto, convocada por Lula para discutir o plano de segurança com os governadores. Não seria nada demais se Dino não tivesse sido ministro da Justiça e Segurança Pública até fevereiro, e se diversas ações debatidas na reunião, bem como trechos da proposta elaborada pelo governo federal, não fossem ideias da época da sua própria gestão na esplanada. Vocês veem como que o Brasil funciona? O cara era parlamentar, como parlamentar ele propôs projetos, agora ele vira juiz, deveria se afastar da vida política por completo, é chamado para discutir as pautas que ele mesmo propôs dentro, né, do governo. Então, assim, cara, tudo aquilo que a gente lê no direito, o sistema dos freios e contrapesos, é para inglês ver, tá? É para inglês ver, literalmente é para inglês ver. Realmente não é aplicado, a gente não tem essa aplicação sensata aqui no Brasil, não. É tenso, tá? É melindroso isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do padre? Não é o padre do balão, não, tá? É o padre que vai acabar sendo preso por causa do Alexandre de Moraes, dando aso aí para fazer comparações, inclusive o Bolsonaro fez com a própria Nicarágua, né, que persegue os religiosos lá. Padre investigado pelo 8 de janeiro teve celular vasculhado pela Polícia Federal. A ação do Supremo Tribunal Federal sobre os atos do 8 de janeiro de 2023 fez com que o padre José Eduardo de Oliveira Silva fosse obrigado a depor na Polícia Federal. O religioso é acusado de participar de um núcleo jurídico, ele não é advogado, só para saber, tá? Que atuava na elaboração de minutas de decreto para o suposto golpe de Estado. O padre nega. Vem cá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em que sã consciência alguém faz uma minuta para fazer um golpe? O golpe se faz com armas. Você não faz algo tentando justificar um golpe com base na lei. Se é com base na lei, não é golpe. Não faz sentido. E aí um padre foi o quê?
benzer a tal minuta do golpe, porque o cara mesmo falou, não tenho conhecimento nenhum jurídico. Tava lá porque me chamaram para ir e eu fui. Agora posso pegar 17 anos de cadeia. Brasil, né? É o novo normal do Brasil. O novo comum, normal não. Eu já brinquei com vocês, né? Falando que comum é uma coisa, normal é outra, né? Vamos lá, vamos falar do Donald Trump ainda, que o cara agora virou o popstar, né? Todo mundo só fala do cara. É o seguinte, o Donald Trump afirmou à BBC que ele vai fazer o maior projeto de extradição de imigrantes ilegais da história. Então tem um monte de gente, principalmente que mora nos Estados Unidos, gravando muitos vídeos falando sobre isso. E, cara, com amplo apoio dos brasileiros que moram nos Estados Unidos. É como eles falaram, olha, quem tá ilegal nos Estados Unidos, quem deve ir à justiça, realmente não tá lá para fazer o país crescer. Então, as pessoas que estão realmente devendo à justiça, tem pessoas que foram convocadas para se apresentar, não se apresentaram, cometeram delitos, crimes, e estão lá meio que foragidas, né? Essas pessoas realmente, o Trump já falou que vai pegá-las. Só que as pessoas que estão dispostas a trabalhar, as pessoas que foram para fazer realmente a coisa dar certo nos Estados Unidos, essas pessoas, o próprio Donald Trump, no seu primeiro mandato, deu muito suporte para elas. Então, quando você olha, igual quando eu converso com o pessoal que mora lá nos Estados Unidos, converso com bastantes pessoas que moram lá, inclusive minha irmã, meu cunhado que está lá, minha família quase toda está lá. Então, durante a gestão Biden se extraditou muito mais pessoas, né? Deportou muito mais pessoas que quando era o Trump. Então, devaneio, gente. O plano de deportação em massa. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à NBC News que uma das suas primeiras prioridades ao assumir o cargo em janeiro seria tornar a fronteira forte e poderosa. Quando questionado sobre a promessa de campanha de deportações em massa, Trump disse que seu governo não teria nenhuma escolha, a não ser realizá-las. Principalmente o caso de pessoas muçulmanas, tá? Pessoas advindas do Oriente Médio, principalmente essas, sim, vai ser um pente fino pesado que o Donald Trump pretende fazer. Isso aí, inevitável. Isso aí, ele mesmo já declarou. Mas, cá entre nós, você acha errado? Assim, quantas pessoas boas da Venezuela eu conheci no Brasil, conheci aqui também, tá? No Uruguai, gente que veio da Venezuela. São pessoas excelentes. Vieram para fazer a diferença. Tem pessoas que já chegaram no Brasil, estão trabalhando, já construíram sua casa, estão vendo uma luz, né, uma hipótese de recomeçar a vida, enquanto que outros vêm para cometer crimes e delitos mesmo. Muitos saem de lá, justamente vêm para cá para isso. E aí, meu amigo, você tem que manter essas pessoas aqui? Tem que tratá-las assim? Como disse o próprio governador do estado, né? Ele disse o seguinte, que faz fronteira com a Venezuela, ele falou, cara, a gente tem que aceitar a pessoa chegar por declaração. Ele chega, qual que é o seu nome? Meu nome é Chicó. Primeira declaração, cadê seus documentos? Não tem nenhum. E o cara entra. Às vezes o cara é um abusador, é um assassino, é alguma coisa nesse sentido, e no final das contas, fez uma declaração. Então, sim, eu concordo com o Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump tá certo nessa medida dele. Não tenho dúvidas disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês, o livro está disponível para download, está aqui no comentário. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do livro, porque realmente é uma mudança de chave. Se você busca alguma coisa boa para investir, leilão de imóveis é algo que vale a pena, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.